Que Deus abençoe e que o Senhor Jesus continue ajudando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Meu agradecimento a todos você aí que está aí sempre no canal. Que o Senhor possa fortalecer de bênção e da graça em nome de Jesus. Nós vamos falar no assunto que é muito importante. Esse assunto traz também na sua vida sempre um renovo espiritual. Fala um pouco sobre a salvação. A salvação são coisas que às vezes deixa a pessoa, como eu posso ser salvo? A salvação são coisas que Deus deu para nós. A salvação é para todos. Quando nós sabemos que você diariamente trabalha, tem muitas preocupações, e quando o dia que nós partir daqui, quem vai nos dar e garantir a nossa salvação? A Bíblia nos fala lá no profeta Isaías, no capítulo 59 e o versículo 1. E eis que a mão do Senhor não está encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não poder ouvir. Mas da vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Essa palavra nós podemos ver que é o próprio Deus falando lá do profeta Isaías, que faz a separação entre o homem e Deus. Sabemos que todo homem necessita, todas as pessoas, ele necessita da salvação. A salvação Deus quer entregar a todos, sem exceção de pessoas. Porque a salvação é uma dádiva de Deus, do próprio Deus para com o homem. Todas as pessoas necessitam de ser salvas. A salvação não é dada pelo homem a outro homem. Não. A salvação é dada por Deus a todas as pessoas. Podemos olhar que o próprio Jesus ele falou sobre a salvação. Deus, ele é o autor da salvação. Ele é quem traz a salvação a todas as pessoas. A salvação, nós podemos ver que o próprio Jesus falou que a sua sabedoria trouxe o plano da salvação. Porque ele viu que todos os homens precisam depois que parte daqui, precisa de receber a salvação. A única forma de a pessoa ficar longe de Deus, concernente à salvação, é o pecado que ele comete todos os dias e não quer se arrepender. Quando não se arrepende, traz na vida dele o quê? Uma separação entre Deus e o próprio homem. Mas Deus não tem prazer, a Bíblia diz que a pessoa se perca ou ele pode ficar longe de Deus. O interesse que Deus tem é que nós, através da sua palavra, sejamos salvos. Como nós podemos colocar que a palavra de Deus falando que o seu amor procurou o sacrifício? Deus, o próprio Deus, ele tem um amor tão grande por nós que ele enviou o próprio Jesus para nos libertar do inferno que está embaixo. Quando a Bíblia diz, fala do inferno, no canal você vai também ver sobre o céu e o inferno. E é bem muito conhecida, algumas pessoas acreditam, se existe salvação, porque existe perdição. Podemos entender essa palavra aí, e você vai encontrar também no nosso canal. Quando a Bíblia nos fala que, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra está dizendo que quando a pessoa ele recebe a palavra, ele crê em Jesus Cristo e recebe pela fé, ele imediatamente recebe a salvação. Porque a salvação que Deus, ele enviando o seu Filho, que é o próprio Jesus, para nos trazer uma restauração na nossa vida pecaminosa e nós sermos salvos. A nossa salvação é individual. Podemos ver que o seu favor nos fez herdeiro da salvação. Então, a salvação que a Bíblia está falando isso aí, são uma dádiva de Deus que nos traz, que é um grande presente, que a gente não merecia receber a salvação. Mas Deus se agradou que nós podemos obter a salvação em Jesus.
Por quê? Porque a salvação, lá a carta aos Efésios, no capítulo 2 e 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, isso aí é o dom de Deus, é pela graça que nós somos salvos. Não existe nenhum impedimento em nossas vidas concernente a nós receber a salvação. Também Deus não pergunta qual o pecado que você ou está fazendo, está cometendo pecado, que não possa ser salvo. Todas as pessoas, quando ele se arrepende dos seus pecados, ele recebe a salvação por Jesus. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus, falando ainda a carta de Efésios 2 e 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então salvação não é por caridade, não é pelas obras. Nós sabemos que a caridade nós temos que fazer, que é o mandamento bíblico por Jesus, que é o amor para com o próximo. Mas só que através de uma caridade, ou que você pode fazer, eu posso fazer, mas não traz salvação. Porque já teve sacrifício por Jesus para nós receber a salvação. Então a pessoa fala em tanta coisa, tem muito projeto, mas você pode ver e analisar que a salvação que o próprio Deus está oferecendo para você é importante para a sua vida, é importante para a sua alma. Por que é importante? Porque Jesus que garante a salvação ao homem. E essa salvação nós podemos, lá a carta dos Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E esse filho que somos os filhos, somos herdeiros de Deus. Então, nós sabemos que existe muita dificuldade na vida de todas as pessoas concernente à salvação. E tem pessoas que ele não acredita que a pessoa quando morre vai ser salva. Mas por quê? Não acredito. Porque às vezes por uma falta apenas de conhecimentos bíblicos da palavra de Deus. Mas sacrifício, já foi feito o sacrifício por Jesus. Então Deus quer o quê de você? Você pode até dizer, mas eu já fiz isso, fiz aquilo, já fiz coisa errada, e eu acho que não tem jeito para mim. Biblicamente falando, a palavra de Deus falando, que sim, Jesus perdoa o seu pecado. Ele quer trazer na sua vida uma salvação espiritual. Podemos ver que quando Jesus falou essa palavra da salvação, falando da restauração e da libertação que você pode obter na sua vida, porque a salvação, ele já garantiu. Deus deseja a salvação de todos os homens da terra. Ele não quer que ninguém se perca. Quer que todas as pessoas se arrependam e venham o conhecimento da salvação. A sua salvação é oferecida a todos. Você quer? Deus tem aí para dar a salvação. Sua salvação é oferecida a cada nação, tribo, língua. Deus não tem escolha sobre a salvação. Não, esse aqui merece e esse não merece. Não. Ele quer que todos se arrependam e venham o pleno conhecimento da salvação. Então a salvação é através do arrependimento. A iniquidade que a pessoa pratica, que é o pecado, ele deixa, abandona, não quer mais saber do pecado. A sua salvação está a necessidade do ser humano, em todos os lugares. Então como você pode obter a salvação se não haver um arrependimento de verdade para Deus? Então Deus quer que você se arrependa. É isso aí. A salvação não é dada por nenhum líder religioso. Lembramos disso aí. A salvação não é por merecimento que nós merecemos ser salvos. De jeito nenhum. A salvação é que nós não era nem merecedor e o próprio Jesus, ele garantiu a salvação através do próprio Deus que enviou Jesus para nós ser salvos. Então Deus quer dar a sua salvação, a sua libertação por completo. Quem sabe que você já encontrou essas dificuldades na sua vida, quem sabe que as pessoas já falaram para você, não tem mais jeito, você está aí, jogado, não tem mais jeito, mas Jesus está falando agora, através da palavra, que Ele quer trazer na sua vida essa salvação que é importante, a salvação, o descanso da alma. Nós, biblicamente falando, você encontra que o próprio Jesus fala, estar com o Senhor para sempre. É descanso assim, da fadiga das obras da terra e você permanece para sempre com o Senhor.
como nós vimos que nos últimos dias, Jesus falou essa palavra lá em João 7:37, que nos últimos dias, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quando ele disse isso, Jesus falou, se expressou essa palavra, ele está dizendo que é a sede de um homem ser restaurado na sua vida, que o próprio Jesus, que é a palavra, ele é a água que mata a sede espiritual. Quando as pessoas, ele está com uma crise espiritual e com dificuldade, e em vez dizendo que não tem mais jeito, Deus está falando através da palavra que tem jeito sim para você. Ele está dizendo que você é importante para Deus. Deus está falando através da palavra que você pode ser restaurado daquilo que você precisa ser. Por isso que a carta aos Romanos, capítulo 10 e 12, pois não há diferença entre judeus e gregos, e o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam Ele. Deus não tem uma diferença entre fulano e Bertânio. Deus, próprio Deus, dizendo que Ele quer dar a salvação, a libertação a todas as pessoas, tantas pessoas de classe que você possa imaginar. Deus quer libertar as pessoas. Então a libertação vem através do reconhecimento do pecado que a pessoa tem e diz: não, eu não quero mais fazer as coisas para Deus não se agradar da minha vida. Eu quero agradar a Deus. Então você procura agradar a Deus. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todos os joelhos dobrarão diante de mim e toda língua confessará que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Está escrito na palavra de Deus, carta aos Romanos 14 e o versículo 11. Então, como Deus quer trazer na sua vida, no teu coração, a salvação? A salvação é pelo arrependimento. É uma pessoa arrependida. Você pode dizer: mas pastor, mas tem pessoas que ele não tem jeito. Todas as pessoas diante de Deus, e não importa o que ele está fazendo. Você que está aí ouvindo agora a palavra, não importa o que você está fazendo, é importante que você teve no seu coração o quê? Um arrependimento. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 59 e o 12, mas a vossa iniquidade, que é o pecado, faz separação ou divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quer dizer, e a separação que existe de Deus, se separar do homem, é que o homem ele convive fazendo as coisas que Deus não se agrada. Mas Deus, através da palavra, está dizendo para você que existe sim perdão na sua vida. Que você está pensando que não tem mais jeito. Quem sabe que você colocou na mente que não tem mais solução do teu problema, que tudo está perdido. Deus está dizendo que não, meu amigo, minha amiga. Você que está ouvindo a palavra de Deus, Deus, ele precisa lhe dar a salvação. E depende somente da sua decisão. Quando nós podemos colocar em Filipenses 2 e 10, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra, debaixo da terra. Todos respeitam o nome de Jesus, porque é o nome soberano e é acima de todas as coisas. Podemos colocar que a palavra de Deus falando para você aqui nesse momento sobre a salvação, que as pessoas ele debate muita coisa, fala às vezes de tanto assunto que vem na mente, passa o dia tão preocupado com tanta coisa que existe, mas Deus está falando agora. Prepara o teu coração sobre a salvação na tua vida. E a salvação é a coisa mais importante que pode existir. Podemos ver também, ninguém é igual a Deus. Não existe ninguém igual a Deus. Ou maior do que Deus. Deus, ele é soberano. Ele é aquele que ele é autor da salvação. A salvação não pode ser indicada por nenhuma pessoa que você possa imaginar.
Você já leu alguns livros também, dizer, olha, fulano garantiu a salvação para mim, de jeito nenhum. A salvação é por Jesus. A Bíblia, quando fala isso aí, Jesus falou que lá no livro de Êxodo 8:10, e ele disse, amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra. Quer dizer, Moisés falou ao próprio faraó essa palavra aí, quando mudou aquela praga de rã, e faraó disse, sai daqui, eu estou acreditando aí que você pode clamar o seu Deus, e ele pode tirar essa rã, essa praga do meu palácio. E Moisés falou, amanhã, com certeza, eu vou clamar o meu Deus, e ele vai. E apesar que o faraó, ele falava, mas não se arrependia. O arrependimento de faraó era só do momento. Mas para Deus sabia que ele não tinha um arrependimento no coração. Então, Deus está mostrando através desse assunto que Deus ele é soberano acima de todas as coisas. E o Senhor Jesus, ele quer te libertar, te dar salvação. Você pode dizer, mas eu fazia, você pode até falar, eu ensinava, você pode dizer, eu pregava, e agora minha situação é assim, quem sabe você está pensando isso aí. Mas Jesus está dizendo que ele quer te libertar de verdade. Ele quer te dar um perdão de verdade. E o perdão, às vezes a pessoa, o homem, às vezes se lembra daquilo que você fez. Fulano fez isso, fez aquilo, fica lembrando. E às vezes não esquece nunca. Mas Deus é diferente. Ele diz que lança no lago do esquecimento para nunca mais lembrar. Você vê que o próprio Deus, dando essa palavra, ele está dizendo que quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, deixa de fazer as coisas que Deus não se agrada, e aquele pecado que ele cometeu, Deus esquece. Nunca mais quer lembrar aquilo que a pessoa fez. Por que isso? Porque é a misericórdia de Deus. Estou falando sobre a misericórdia do próprio Jesus sobre as nossas vidas. E ele diz, eu não tenho prazer que o homem ele vá para o inferno. Jesus disse isso, que ele não tem prazer. O próprio Deus falando isso. Mas que todos se arrependam. O arrependimento vem de dentro. Arrependimento, a pessoa diz, não, eu vou voltar minha vida realmente para Deus. Então, que o Senhor Jesus que te abençoando, o Senhor te fortaleça de bênção, da graça, você seja renovado na presença de Deus, se lembre de uma coisa, que é oferecer através da palavra, que existe perdão e salvação para você. Existe sim. Então Deus está dizendo que existe pela palavra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Deus não está com a mão encolhida, de jeito nenhum, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir, mas a vossa iniquidade, que é o pecado. A iniquidade é o pecado. Faz separação, divisão entre vós e o vosso Deus. Então, a única forma de a pessoa ficar sem uma comunicação com Deus, no sentido de Deus o abandonar, é o homem não se arrepender. Mas quando se arrepende, Jesus perdoa o pecado. Vamos orar por você nesse momento. Não importa qual é a tua situação, não importa o que você fez ou o que você está fazendo, nada disso. Deus não quer nem saber disso aí. O próprio Jesus, ele não está nem perguntando o que você praticou, qual foi o seu pecado que você fez. Se arrependeu? Meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo nesse momento, Deus perdoa. E o perdão vem diretamente de Deus. Você pode dizer, mas fulano se lembra o que eu fiz. Sempre vai se lembrar. Porque a Bíblia nos fala sobre isso aí. Se não fosse a misericórdia de Deus, o homem teria engolido nós vivos. Exatamente aí, mas é a misericórdia de Deus que faz nós prosperar na vida espiritual. É o próprio Jesus que está falando que você prospera, sua vida é uma bênção diante da presença de Deus. Então essa palavra aqui, neste momento, que caiu no teu coração,
não importa o que você fez. O importante é que Jesus, ele perdoa o teu pecado. Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos orar por você. Quem sabe se você está se voltando agora, onde você estiver, e não quer fazer uma reconciliação com Jesus, eu quero voltar a estar sempre. Você pode, através desta oração, se reconciliar com Jesus, procurar um lugar para você o adorar sempre a Deus e pedir a sua infinita graça e misericórdia. Onde você estiver, não importa o lugar nesse momento, ou a hora, o que você está fazendo, está arrependido, Jesus perdoa. Senhor nosso Deus, na tua presença. Neste momento, ó Deus, estou te apresentando sobre a salvação a todas as pessoas. Não tem escolha do perdão e da misericórdia. E a tua palavra nos diz que quando aquele que tem um arrependimento no coração, tu perdoa o pecado. Tem pessoas que talvez falhou, ou alguma falha na sua caminhada, problema que está enfrentando ainda, e outros não acreditam mais que tem um arrependimento ou um perdão. Mas a tua palavra está mostrando que existe o perdão. O perdão é por ti, Senhor. Concede a graça, concede a vitória. Essa pessoa que está voltando agora, que está arrependida do que fez, e dos teus braços, que a tua palavra nos diz, Senhor, que tu realmente é que escreve o nome da salvação da pessoa no livro da vida. Eu te apresento nesta hora, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe, que Deus ajude, e que a paz do Senhor Jesus possa permanecer na sua casa, e com certeza a sua salvação é garantida por Jesus. Amém.